O rei e seus familiares. Mateus capítulo 12, versículo do 46 ao 50. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como já sabemos, e quem tem estado aqui nos dias de domingo, ouvindo a exposição de Mateus, e principalmente esses últimos domingos, nós sabemos que Jesus vinha aqui enfrentando a cada dia que passa, momentos dificílimos, críticos. E os momentos mais difíceis que podem ocorrer em nossas vidas dá-se quando passamos a sermos rejeitados. Dá-se quando passamos a ser incompreendidos quanto às nossas intenções, quanto às nossas motivações e também quanto aos nossos propósitos. E os fariseus e mestres da lei, eles já haviam se posicionado quanto a essa truculenta rejeição a Jesus. Eles já o haviam afrontado e o ofendido de forma desrespeitosa, quando lhes disse que ele tinha parte com Satanás. E as intenções deles era também colocar todo o povo judeu contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e não só o povo judeu, mas também todo o poder do Império Romano. E tudo isso a fim de matá-lo, e para que dessa forma nosso Senhor ele cessasse o seu ministério terreno. Porém, Jesus não se deixou intimidar com as ofensas, Jesus não se deixou intimidar com as ameaças que sofria. Portanto, Jesus, queridos, ele não abriu mão de suas convicções. Jesus, ele não abriu mão do propósito de sua vida quando veio à terra. Em nenhum momento nosso Senhor, ele abriu mão da vergonha da cruz que lhe aguardava. A sua motivação em ir adiante, em ir à frente, em não retroceder, em não parar, em não desistir, não estava em absoluto fundamentado naquilo que aqueles para quem ele foi enviado pensavam ao seu respeito. Mas sua vinda, a sua disposição, a sua coragem, aquilo em que ele se dispunha a enfrentar, estava completamente motivado e fundamentado somente na obediência da ordem do Pai, o Pai que lhe enviou. Se dependesse da motivação dos seres humanos, Jesus não teria morrido sua morte de cruz. Se dependesse pelo mérito daquelas pessoas, Jesus não tinha morrido na cruz. Se dependesse pelo incentivo deles, daquelas pessoas, Jesus não tinha morrido na cruz. Se dependesse do seu próprio povo, o povo judeu, Jesus não tinha morrido na cruz. E Jesus, no contexto deste parágrafo, Jesus está mais uma vez arrodeado de inúmeras pessoas, de uma multidão. E Jesus, quando assim está, faz o que sempre fez. Ou seja, Jesus está pregando e ensinando sobre o reino de Deus. A opressão farisaica, com suas ameaças, em nada o intimidava.
Jesus tinha em mente a importância de que a palavra deveria ser dada ao povo. E contudo, Satanás usava de seus instrumentos para que isso fosse impedido, ou ao menos ainda que ela fosse dada, ou seja, a palavra fosse dada, proclamada, mas que ela após isso viesse a ser desvirtuada pelo desinteresse do povo. Se é algo que Satanás não quer, se é algo que ele não quer na minha e na sua vida, é que a palavra de Deus seja declarada, seja pregada, seja ensinada, com todas as suas puras verdades. Mas ainda que seja isso, ainda que a palavra seja declarada, contudo, isso não é importuno a Satanás. Não é tão importuno. Não é isso que lhe deixa chateado, se assim ela seja ouvida, mas que não seja praticada. Aí talvez Satanás até bata mais palma e dê pulos de vitória e de alegria, porque afinal de contas são mais hipócritas no seu grupo, fazendo o que lhe apraz fazer, sabendo que é vontade do diabo que nós venhamos fazer: ouvir, sermos conhecedores da palavra, contudo não a praticamos. Satanás, queridos, ele sabe que o conhecimento do Evangelho, chegando à mente e ali estacionando, sem descer ao coração, essa palavra jamais será obedecida e posta em prática. Ele sabe disso. Ele sabe que enquanto as pessoas ouvirem, mas não amarem a palavra, elas não vão obedecer. Elas vão falar dela, elas vão falar sobre ela, elas vão pregar ela, elas vão fazer tudo sobre ela, contudo não vão praticá-la. E assim, no decorrer da vida, esta palavra vai ser deturpada. Vai haver o conhecimento, mas ao fim ela vai ser deturpada, vai ser desvirtuada, ela vai ser relativizada. E tudo isso conforme o entendimento do homem que não a ama. E por conta disso, muitos não têm entendido, e muitos jamais entenderão os propósitos da maravilha do ministério de Deus, de Jesus. Muitos não vão entender os propósitos da maravilhosa graça de Deus. A graça de Deus que é revelada justamente na obra que realizou o seu Filho Jesus Cristo. Inclusive há muitos salvos que parece uma coisa ilógica, ainda não entenderam o propósito do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo desconexo, é algo que é difícil entender. Como um salvo, ele não consegue entender, não faz esforço para entender de fato o propósito de Jesus Cristo ter morrido na cruz, ter vindo dos céus e habitar no meio de pecadores. Mas podemos ver nesse texto que não somente os religiosos judeus, como também a família de Jesus, eles não entenderam o ministério de nosso Senhor, e também não entenderam a mensagem que ele trazia. No Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 3 ao 5, diz assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos, os irmãos de Jesus: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas,
manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo, diz a palavra, nem mesmo seus irmãos criam nele, em Jesus. Nem mesmo os da família. A família de Jesus foi incapaz de compreender plenamente suas atitudes na sua vida terrena, no seu ministério terreno. Aqueles que lhe eram mais íntimos chegaram ao ponto de dizer que Jesus estava louco. Aqueles que eram mais chegados de Jesus, aqueles que viviam mais ao seu lado, aquele que estava nos seus momentos em que ele pregava, em que fazia os milagres, alguns chegaram a dizer que Jesus estava louco, que Jesus estava sofrendo um surto psicótico, pois para eles Jesus agia como alguém que estava fora de si. E muito possivelmente foi isso que levou a família de Jesus em ir ao seu encontro. Como diz o texto que ora apreciamos, e como também nos dá à luz o versículo 21 de Marcos, no capítulo 3, quando diz: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Olhavam para Jesus em meio a tudo quanto se levantava contra o seu ministério, contra a sua vida, como se ele fosse um louco obcecado. É um maluco. Contudo, Jesus não estava preocupado em ser honrado e reconhecido pelos homens e pelos seus familiares, pelos mais chegados. Ainda que tudo isto tenha lhe feito entristecer ao ponto de chorar, quando certa vez, ao entrar em Jerusalém, montado no jumentinho, ele olha para Jerusalém e vê a sua incredulidade, a sua hipocrisia, o quanto refutavam o seu ministério, o quanto rejeitavam a sua pessoa, e ele chorou. Chorou. Jesus entristeceu-se com isso, mas não era desses que Jesus esperava elogios, reconhecimento, mas era do Pai que estava no céu, a quem ele prezava em fazer a sua vontade. Jesus em nenhum momento ele tratou com desrespeito sua família terrena e humana, não em absoluto. No entanto, a ênfase maior foi dada por ele à família de Deus e não à humana. E ele faz isso quando diz: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A família de Deus é composta daqueles que de forma privilegiada ouviram a palavra, mas que ouvindo colocaram em prática em suas vidas. Esta é a família de Deus. Vamos ao texto. Versículo 46 e 47. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Versículo 47 diz: alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aqui tudo parece, como há pouco falei, os membros da família de Nosso Senhor vieram até onde Jesus estava, a fim de levá-lo
pois foi-lhe chegado a informação que Jesus ele não estava nada bem emocional e psicologicamente. Ou seja, Jesus, segundo as informações que obtiveram, Jesus estava surtado, estava louco. Jesus havia perdido completamente a capacidade de compreender o que é perigo. Ele perdeu a noção de perigo. O poder do sinédrio queria matá-lo, mas Jesus não se importava com isso. Os fariseus, vendo a insistência de Jesus em seu ministério, ou seja, ele não se intimidava. Ele não se deixava ser intimidado. Portanto, Jesus ele não abriria mão de suas convicções. E então, muito possivelmente, estes fariseus também foram a família de Jesus. E lá apelaram àquela família, como que dizendo: ei, escutem mamãe de Jesus e maninhos de Jesus. Porque olha, escutem, porque quem avisa, amigo é. Jesus já extrapolou todos os limites. Jesus está passando das contas. Jesus ele não abre mão deste tal evangelho. Jesus só fala nisso. Não tem outra coisa na boca daquele homem senão o evangelho, o reino de Deus. Ele só fala em arrependimento. Jesus só fala em pecado. Jesus só fala que não crê no Filho do Homem vai para o inferno. Jesus passou os limites, dos limites. Jesus tem nos afrontado. Jesus tem nos desrespeitado. Ele tem nos dito que nós não somos de Deus. Jesus já nos chamou de raça de víbora. Jesus já nos chamou de geração adúltera. Jesus já nos chamou de ladrões, de dissimulados. Jesus já tem dito que somos como sepulcros caiados. Somos bonitos por fora, mas por dentro somos podres, corrompidos. Jesus já tem dito que de nossas bocas só saem discursos, louvores e palavras falsas, dissimuladas a Deus, pois Ele diz Ele que nossos corações estão longe de Deus. Jesus passou dos limites. Portanto, mamãe, portanto, maninhos, tome alguma atitude, pois de outra forma nós tomaremos atitudes drásticas contra ele e muito possivelmente vai sobrar para vocês também. Fale com ele, pois este zelo de Jesus por sua pregação vai terminar destruindo e aquilo que ele chama de ministério também. O pastor Charles Spurgeon, ele diz sobre isso, que os amigos podem ser usados por vezes como instrumentos de impedimento na vida de um bom homem. Vejamos o que diz o texto. Falava ainda Jesus à multidão. Ou seja, eles invadiram o ambiente na intenção de interferirem no trabalho de proclamação do reino. Jesus estava pregando e ensinando. Ele não estava brincando de futebol. Ele não estava na praia tomando um bronze. Ele não estava brincando de videogame. Ele não estava brincando com seu WhatsApp. Ele estava pregando e ensinando o evangelho, a mensagem do reino de Deus. E aquele povo vai ter fé. Ele estava expondo os santos e divinos ensinamentos. Pense um negócio complicado, é expor a palavra de Deus. Não pelo fato de expor,
mas por conta das consequentes retaliações pelo fato de expormos. Eu acho que queriam que Jesus passasse agora, ao invés de expor, quando expõe se ensina, prega e ensina, queriam que Jesus agora apelasse para as pregações temáticas. Vamos falar agora de namoro. Não, vamos falar agora de sexo. Não, vamos falar agora disso. Vamos falar agora de vitória. Vamos falar agora daquilo. Vamos falar de viagem ao mundo, em volta do mundo. Vamos falar sobre essas coisas. Esqueça essa exposição. Isso está chateando o povo, Jesus. Isso está irritando as pessoas. Pare com isso. Afinal, tu és o Filho de Deus. E então Jesus ali estava expondo quando de forma repentina e também de forma inadvertida, ou seja, sem qualquer cuidado, sem qualquer zelo, sem qualquer reverência, sem qualquer respeito, sem qualquer prudência, alguém interrompe a fala de nosso Senhor para que ele pare de ensinar as pessoas o que é algo para ele demasiadamente importante, precioso, é um compromisso precioso. Contudo, naquele instante que Jesus é interrompido, Jesus também não se detém. Ele dá o gancho por essa intrometida interrupção. Ele dá o gancho naquilo que aquele homem fala. Mas, queridos, o que é que tanto preocupava Maria e seus familiares? Para que agissem como agiram? Quais eram as suas preocupações? Mas não diferente deles, assim também agem muitos pais quanto às questões dos ministérios de seus filhos. Como também muitos esposos e esposas em relação ao chamado ministerial dos seus cônjuges. Eles passam a ficar incomodados quando eles enfrentam algum perigo. Eles passam a ficar incomodados quando, em meio ao ministério dos seus filhos, veem que os seus filhos estão correndo algum tipo de perigo. Ou mesmo quando tomam-lhes algumas horas que eles acham que deveriam, em vez deles prestarem a Jesus, prestarem aos seus ministérios, deveriam estar gastando com eles. Ou quando o chamado opõe-se aos seus planos. Aos planos que eles já tinham estabelecidos em suas mentes, acerca tanto dos seus filhos como dos seus cônjuges. Ah, mamãe, ah, papai, eu quero viajar para o sertão. Ah, papai, eu quero hoje me dedicar ao ministério da pregação. Ah, papai, eu quero fazer assim. Ah, papai, ou mamãe, eu quero fazer aquilo outro. Ah, eu quero crescer ministerialmente. Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Não são esses planos que eu tenho para você. E você vai para onde? Não, eu vou para a África, é perigoso. Não, eu vou para a Ásia, piorou. Vai não, eu tenho outros planos para você. Afinal, eu tenho até dinheiro, se você quiser eu construo uma igreja para você. Se você quiser até membros eu compro para você comigo. Agora não vai correr perigo, não vai correr riscos. Afinal de contas, se você ficar ali, olhar rumo um secretariado para você nem precisar parar de fazer o seu curso. Eu tenho outros planos para você.
Não corra risco, não corra perigos. Essa era a preocupação da família de Jesus. Segundo ele estava louco. Segundo eles não sabiam, Jesus já não tinha noção de perigo. Contudo, nosso Senhor, Ele não se deixou levar pelo sentimento de amor por sua mãe e por seus familiares. Repito, Jesus não se deixou levar pelo sentimento de amor, de carinho e de respeito por sua mãe e por seus familiares. Pois o Senhor Jesus já havia dito em Lucas, no capítulo 14, versículo 16, e também em Mateus, capítulo 10, que nós já vimos isso aqui. Ele disse: olha, se alguém vem a mim, preste bem atenção, se alguém vem a mim e ama mais papai, ama mais mamãe, ama mais a mulherzinha ou o maridinho, ou ama mais seus filhos, ou ama mais seus irmãos e suas maninhas, e ama até a si próprio mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Não pode ser. E o texto diz: alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Não é o fato deles aparecer. Se querem falar com ele, foi porque dizer: avisa lá, Jesus, que mamãe está aqui, e seus maninhos também, e ele pare tudo e venha aqui falar conosco, já! E então alguém, que ninguém sabe quem é esse incircunciso, esse demente, como muitos que existem, vai até Jesus e diz: ó, tua família está lá fora, nosso Senhor. E este alguém era alguém que conhecia a família de Jesus, porque a identificou, ou se não, eles mesmos se identificaram, como há pouco falei. Agora, com toda certeza, se fosse qualquer uma outra pessoa que não fosse mamãe e os manos, ninguém tinha interrompido Jesus. Ninguém tinha parado o Mestre Jesus. E olha, queridos, a força da interrupção de nossas famílias tem um poder grande. As nossas famílias interferem em nossos ministérios. A nossa família interfere na nossa caminhada cristã. A força de intromissão de nossas famílias é grande. Tem um poder grande. E note que esse alguém, que não sabemos quem é, ele se junta, ele se une à família de Jesus para interferir no ministério dele. A família chega lá e buzina no ouvido daquele, e aquele diz: olha, vou lá, de fato, vocês estão certos. Ele tem que parar com esse negócio. Eles têm que dar ouvido, afinal de contas, você é a mãe dele, e vocês são seus irmãos. Vocês só querem o bem dele. Vamos lá, contem comigo. Podem dizer, os meus ouvidos estão abertos a escutar tudo o que vocês querem falar e reclamar acerca de Jesus. E o que é que acontece? Jesus não deixou que seus entes amados
viesse interferir no seu ministério. Um candidato a discípulo de Jesus, no outro momento, foi recriminado por sua falta de responsabilidade. E sabe por quê? Porque antes de servir a Jesus, ele queria enterrar seu pai. Deixa papai morrer, quando papai morrer eu enterrar, eu lhe sigo. Deixa eu terminar isso, quando eu terminar isso eu lhe sigo. Deixa eu pagar a prestação da minha casa, quando eu terminar eu lhe sigo. Deixa o sinal, Jesus, o teu sinal aparecer na minha vida, que eu te sigo. Olha, se Jesus recriminou esse discípulo irresponsável, negligente, preguiçoso, cheio de desculpas e justificativas, se ele mesmo fez isso, ele iria agora Jesus ser relapso, relaxado, negligente, irresponsável com o que Deus o havia incumbido, e ao mesmo tempo ia contrariar a sua própria fala, ia passar ele agora por mentiroso. Versículo 48 e 49. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele, Jesus. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Embora tenha sido uma interrupção descabida e que poderia até constranger o mestre, ocorre que antes disso Jesus aproveita esta intromissão e traz o que lhe é peculiar sempre fazer. E o que é que Jesus é peculiar a Jesus, é característica de Jesus sempre fazer? Ensinar. Então ele traz um ensinamento espiritual quando ele faz a seguinte pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ou seja, o cara chega alvoroçado e diz: Jesus, ó, estão te chamando lá fora, tua mãe e teus irmãos, vai logo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus, ele não quer aqui ser desrespeitoso com seus familiares, em hipótese alguma. Ele não quer dizer que não tem qualquer sentimento de amor por eles e tampouco os está rejeitando. Mas o que Jesus aqui quer e irá afirmar é que sua família é importante. Contudo, no que diz respeito à sua relação com o Pai que está no céu, sua família ocupa uma posição secundária. Primeiro é papai. Ou seja, Jesus está afirmando que não vai permitir que nem Maria e nem seus irmãos venham interferir e desviá-lo do seu propósito, do seu ministério, o qual foi previamente determinado por Deus. O que é que está interrompendo o seu ministério, meu irmão e minha irmã? Quem é? Seja quem for, não permita. Se alguém está interrompendo o seu ministério de alguma forma, este alguém está sendo usado pelo inimigo da sua vida. Não permita. Você não deve mais nada a ele.
Não, mas é meu marido. É meu marido que está interrompendo meu ministério. Não permita. É minha mãe, não permita. É meu pai, não permita. São meus filhos, não permita. É meu trabalho, não permita. São meus estudos, não permita. É minha namorada, não permita. É meu namorado, não permita. Repreenda-os em nome de Jesus, pois estão sendo usados como instrumentos de Satanás. Então Jesus olha para os seus discípulos, ou seja, quando ele olha para os seus discípulos, ele está olhando para aqueles que eram unidos a ele pela caminhada do discipulado. Ou seja, ele está olhando para aqueles que escutaram e que receberam o seu convite gracioso e receberam de bom grado, quando Jesus lhe disse o que falou em Mateus 11:28, vinde a mim. E quando esses receberam de bom grado este convite, eles agora tomam o quê? O jugo de Cristo, o jugo de Jesus. E passam agora a caminhar com Ele, aprendendo dele na certeza e convicção de que o fardo de Jesus é leve. Ou seja, que a vontade de Jesus é leve, que a vontade de Jesus não é pesada, que os decretos, ensinamentos e mandamentos de Jesus não são penosos. Estes sabem. Os que fazem parte da família de Deus, fazem parte de uma família real. Real. Afinal é a família do Rei da Glória. Afinal é a família do Rei dos Reis. Portanto, quem é nascido de Deus é feito príncipe. E também é feito agora, torna-se irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E evidentemente tudo isso para a glória de Deus. Jesus quer nos dizer que os laços espirituais são infinitamente mais importantes do que os laços familiares de sangue. Os laços aqui, ó, com o trono do céu, é infinitamente mais importante. São muito mais importantes do que com os laços familiares de sangue. E dessa forma Jesus responde a sua própria pergunta. Ô Davi, esse laço espiritual é tão importante. Eu estou falando com ele porque ele ontem me passou a mensagem do PGE. Não é à toa que Abraão, quando Deus pede quem como sacrifício, quem é que ele pede? Diga aí. Quem? Quem é Isaac? O filho dele. E ele diz, não dou não. É assim? Ele reúne seus trabalhadores, ajeita a lenha, leva o punhal e segue com Isaac. Sabe o que é isso, Davi? É porque para Abraão, o laço espiritual dele com Deus é infinitamente maior do que o dele com Isaac. Isso é confiança. Isso é conhecimento do amor que Deus tem por ele. Isso é convicção do que Deus fez por ele sem ele merecer nada. Olha, e se ele deu seu próprio filho por nós, as demais coisas ele não vai nos acrescentar.
vai cuidar de tudo. Ainda que pareça dar tudo errado, mas Ele não vai dar graça sobre graça, e sobre graça, e sobre graça, e a paz vai nos inundando, e nós vamos triunfando em meio a um mar revolto. As ondas dando de 10 metros, o tsunami acontecendo, mas a paz é gerada no coração. Eu vou repetir ontem o que eu disse ontem e vou repetir mais uma vez hoje. Semana passada, pastor Daniel Gris, ele sofreu um grande acidente. Capotou, tombou várias vezes. Eu tentei falar com ele pela manhã, mas ele já estava no trauminha com sua mãe, mas tudo corria bem. Ele não sofreu um arranhão sequer. Ao final do dia eu liguei mais uma vez, ele não atendeu, ele estava fazendo uns exames, só por questões de cuidado. Ocorre que depois ele me retorna e diz: pastor Sérgio, muito obrigado pelas orações, muito obrigado por isso, por aquilo, pela atenção, pelo carinho. O senhor viu o tamanho do livramento que Deus lhe deu? Eu disse: não. E Deus livra a gente de ir para o céu? Livra. Ele é salvo. Ele morre na cruz para nos salvar do inferno, para que a gente vá para o céu. Como é que Ele nos impede de ir para o céu? Não, meu irmão. Você ainda está aqui. Não é questão de livramento, é questão de propósito de Deus. Você ainda tem o que fazer nessa terra. No dia que você não tem o que fazer nessa terra, Ele apronta e leva. Porque a sua cidadania não é da terra, é do céu. Você não é mais desse mundo, você agora é da eternidade. É por isso que os laços espirituais são infinitamente maiores do que os sanguíneos, do que os de sangue. E dessa forma Jesus responde a sua própria pergunta e diz: e estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Sua mão não estendeu sobre todos quanto faziam parte daquela multidão. Todos não. A sua mão estava estendida somente sobre os seus discípulos. Jesus responde a sua pergunta com uma frase bastante curta, mas grandiosa. Uma frase maravilhosa que nos traz aos seus verdadeiros discípulos grande consolo. Grande consolo. Jesus dá aos seus discípulos um título acima de qualquer honra que possa existir. Qual o título? Aqui está minha mãe e meus irmãos. Aqui está minha família. A família que Deus me deu. Quem eram estes irmãos e quem eram essa mãe? Com certeza, todos quanto entenderam o seu amor. Com certeza, todos que por serem amados como foram, tudo deixaram para seguir. Eram homens que por ele e por Jesus foram amados. E não foram amados porque mereciam ser amados, mas apesar de não merecerem. Estes são aqueles que, apesar de falhos, apesar de fracos, apesar de terem vacilados em sua fé, contudo, Jesus não teve vergonha alguma de dizer-lhes quem eram aqueles que faziam parte da sua família. Jesus não teve vergonha de dizer que eles eram
seus irmãos. É por isso que Jesus diz: aquele que não se envergonhar de mim, eu também não me envergonharei dele diante do Pai. Jesus tem motivo de sobra para se envergonhar da gente, contudo não faz. E Ele não dá motivo nenhum de nós nos envergonharmos dele, e contudo nós nos envergonhamos. Versículo 50. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quanto àqueles que são sua verdadeira família, nosso Senhor agora dá uma maior amplitude e dimensão. Quanto àqueles que fazem parte da verdadeira família de nosso Senhor, Ele agora dá uma amplitude maior na dimensão. Quem são estes? Ou seja, Ele agora diz quem são de fato os verdadeiros participantes da sua família real. E estes são aqueles que amam e lutam em fazer a vontade de Deus, do Pai que está no céu. Estes são aqueles que praticam a vontade do Pai. Estes são aqueles que provam serem seus discípulos verdadeiros. E estes são também aqueles que estão tão próximos a Jesus quanto um irmão chegado, quanto uma irmã querida e quanto uma amada mãe. Estes é que são mãe, irmão e irmã. E Jesus é muito claro, claríssimo, quanto aos membros de sua família, que por ele todos são reconhecidos, conhecidos e reconhecidos. Jesus é claro sobre eles, e podemos ver isso muito mais claro em suas palavras, lá em Mateus 7, no versículo 21, quando nós já expomos essa parte do Evangelho de Mateus. Naquela frase que muitos quando leem dizem misericórdia, e é misericórdia de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. Que Pai? O que está nos céus. Então Jesus diz também no versículo 50, pois quem faz, nessa versão NVI diz, pois quem faz, na versão Almeida diz, pois qualquer que fizer. Ou seja, qualquer aqui implica uma inclusão. Inclusão de muitos e por muitos aspectos no que tange pessoas, no que diz respeito a pessoas. Ou seja, muitos. Qualquer quer dizer o quê? Branco, negro, gentil, judeu, homem, mulher, jovem, idoso, culto, inculto, rico, pobre. Qualquer que fizer o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Todos estes e tantos mais que foram tirados do mundo dos mortos para a luz que dá acesso à vida por meio da graça.
Portanto, qualquer um desses que tenham passado por este processo são testificados como aqueles, somente estes são testificados como aqueles que agora fazem a vontade do Pai que está nos céus. Ao tempo também que aquele, dito lá em Mateus 7:21, implica numa exclusão. O outro inclui, esse exclui. Um inclui na lista daqueles que fazem a vontade do Pai e, portanto, fazem parte do reino dos céus. Esse é aquele de Mateus 7:21, exclui uns que dizem fazer parte desse grupo, para agora tornarem a ser o que sempre foram. Esse aquele implica numa exclusão e por meio dos mesmos aspectos relacionados às pessoas, ou seja, no que tange raça, cor, etnia, povo, nível social, intelectual e tantos mais. Portanto, todo aquele que ainda que diga Senhor, Senhor, todo aquele ainda que dê a paz do Senhor, todo aquele que diga graça e paz, todo aquele que vem para o culto, todo aquele que ainda que tenha sido batizado, todo aquele que ainda pregue, todo aquele que ainda expulse demônios, todo aquele que faça essas coisas e outras, mas que não faz a vontade do Pai, não fazem parte do povo que entrará no reino dos céus. E o que também confirma que não fazem parte da família de Cristo. O que podemos entender sobre a vontade de meu Pai que está nos céus? O que podemos entender a respeito disso? Fazer a vontade do Pai implicará em fazer parte da família de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso só é possível ao ser humano se antes a graça de Deus lhe for revelada. De outra forma, é impossível. Portanto, o ser humano deve sofrer uma ação sobrenatural em sua vida por meio do Espírito Santo de Deus, quando lhe é completamente aclarado o seu deplorável estado de pecado, e dessa forma ele vem a reconhecer seus pecados. Estes pecados reconhecidos, eles confesse-os e também deles se arrependa. Em segundo lugar, após o primeiro estágio, o ser humano invoca Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Ou seja, é quando ele recebe-o daí para frente como o seu maior amor. Não, o maior amor meu não pode ser Davi, não pode ser Isani, não pode ser Cacá, não pode ser Renata, não pode ser Serginho, não pode ser Bela, não pode ser meu pai nem minha mãe. Mas meu maior amor tem que ser Jesus. Quando eu invoco é porque eu digo: tu és o maior amor da minha vida. Quando eu invoco o nome de Jesus como Senhor e Salvador, eu estou dizendo que Ele é o meu maior tesouro. Eu estou enfatizando por uma vida, eu estou enfatizando sobre a minha vida como uma vida que morreu para si mesma, que morreu para si mesma, a fim de nascer com Cristo
para viver agora somente para Ele. Por fim, o terceiro estágio. Ao entender o grande amor com o qual foi amado, este agora passe de agora em diante a crescer neste amor. Ele conheceu esse amor. Conheceu por quê? Porque por ele foi amado. Ele foi transformado. Ele foi feito nova criatura. E agora, depois de passar por esse processo que chama-se conversão, ele agora passa pelo processo chamado santidade. Ele começa a conhecer esse amor todo dia. Todo dia ele conhece mais, todo dia ele conhece mais, todo dia ele conhece mais. E quanto mais ele conhece e verifica a dimensão desse amor, a sua altura, a sua profundidade, a sua largura, ele passa a viver obediente a esse Cristo que tanto amou. E o faz não por peso, não por obrigação, mas o faz por amor, para que o nome daquele que tanto lhe amou seja glorificado. Quão muitíssimo são abençoados qualquer indivíduo que na sua vida isto acontecer. Quão abençoados. Quão abençoados. Tenhamos em mente que tais coisas, elas não são pertinentes somente a ministros do Evangelho, a pastores. Não. Fazer a vontade de Deus não é algo pertinente, não é algo relacionado somente a pastor, não. E nem tampouco qualquer um que tenha sido separado para outros serviços ministeriais. Também não é só para esse. Porém, a vontade de meu Pai que está nos céus é condição, Alisson, sine qua non. Ou seja, sine qua non quer dizer assim, sem isso não tem como ser. Ou tem isso, ou nada feito. Ou isso acontece, ou nada acontece. Sine qua non. É condição sine qua non fazer a vontade do Pai que está nos céus a todo aquele que diz que é nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Se você é, para testificar que você é, você tem que fazer a vontade de Deus e de forma grata, com prazer, com amor, com dedicação, com responsabilidade. Não fazer relaxadamente, não fazer com cara feia, mas com amor. Independentemente das suas ocupações e das suas funções nesta vida terrena. Não importa o que você faça. Eu só lhe digo uma coisa: se há algo que está lhe impedindo que você faça a vontade do Pai, jogue fora. Não é do bem, é do mal, é do diabo. No currículo, nós não mandamos um currículo para as empresas. A gente fala alguma coisa, eu sou irresponsável, bota lá? Não? Não bota não? Eu sou descompromissado, bota lá também? Não bota no currículo? Eu não tenho qualquer preparação, eu não fiz qualquer curso, eu não estudei, eu não fiz nada, eu sou um vagabundo. A gente bota isso no currículo? Não bota. No currículo de um remido, no currículo de um salvo, deve constar primordialmente, e aí vai ter uma relação infinita de muitas coisas,
mas deve constar lá que este faz a vontade do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está nos céus. Aleluia. Como é que está o meu e o teu currículo? O verdadeiro. O falso não, o verdadeiro. Como é que está? Porque se não houver isso no nosso currículo, de outra forma, este não fará parte da família real de nosso Senhor. Ou pelo menos está agindo como um. Está igualzinho. Parede e meia, como diz o Matuto no sertão. Sabe por que parede e meia? As casas no sertão, ainda hoje tem muitas, elas são ligadas por uma mesma parede. Uma parede que divide para as duas casas, parede e meia, todo o mesmo tamanho. Ou seja, igualzinho. E nosso Senhor nunca reconhecerá os seres humanos como parte integrante de sua família, segundo a carne. Mas Ele vai reconhecer segundo o Espírito, conforme o Espírito. Eu posso ser o melhor profissional, o empresário mais bem sucedido, o pai de uma prole de 10 filhos, casado com a mulher assim ou assado. Eu posso ser o que for na minha vida aqui nesta terra, mas o que importa é o que está aqui dentro, para que eu seja reconhecido pelo Pai. O que define nossa união com Deus como família dele, ou seja, como seus filhos, é o nosso ser interior, que você não conhece o meu e nem eu conheço o seu, mas Ele conhece de todos nós. Louvor, por favor. E mais uma vez digo que em nenhum momento Jesus desmerece a família, em nenhum momento. As relações familiares é algo que Jesus adverte a todos os cristãos que devem zelar por elas. Se você tem uma família, zele por ela, a ame, seja cuidadoso, seja zeloso com esta família que Deus lhe deu. Contudo, o nosso amor por nossa família não deve sobrepujar, ou seja, não pode ir além do nosso amor por ele. Se amar Silvana, minha irmã Silvia, mais do que a Deus, está errado. Se amar Sarinha mais do que a Deus, está errado. Se amar Iveson mais do que a Deus, está errado. Se amar seja quem for na sua vida, Alain, mais do que a Deus, está errado. E este erro é triste, porque Deus diz: não é digno de mim. Mas Senhor, Senhor, não é digno de mim. Mas Senhor, Senhor, eu não te conheço. Nosso amor pela nossa família, repito, não pode ir além do amor por Deus. Pois quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão e a si próprio mais do que Jesus, jamais poderá ser seu discípulo, porque Jesus diz: não é digno dele. Portanto, ele diz: não faz parte da minha família, não
não é minha mãe, não é minha irmã e nem é meu irmão. E termino com a compreensão que Jesus quer nos dizer que é somente por Ele e através dele e pela fé que podemos ser adotados à família de Deus. Jesus de fato nasceu e veio ao mundo através de Maria, não resta dúvida, a Bíblia diz isso. Maria foi o instrumento que Deus, de forma soberana, não foi ela que disse, eu vou parir o Salvador do mundo, não, Jesus a escolheu, e ela sabe disso. Quando ela canta um hino, quando ela diz, como eu estou feliz porque eu fui escolhida por Deus para ser mãe do meu Salvador. De fato, reconhecemos a importância daquela mulher, não pelo seu mérito, mas porque Deus soberanamente a escolheu para isso. Maria foi uma bênção. Maria, ela enfrentou momentos difíceis no início do seu ministério. Qual o ministério? Da maternidade do Salvador. Maria estava desposada. Você sabe o que é desposada? Estava noiva, prometida a um homem. Aliás, pela lei ela já era esposa, ela só não coabitava, ela só não tinha relações sexuais, visto que ela é virgem. Ela prezava por sua virgindade, ao contrário de hoje, que as meninas têm medo e vergonha de dizer que são virgens. Eu digo a você, jovem, mulher de Deus, porque você é uma jovem, mas você é uma mulher. E se você é uma cristã, você é uma mulher de Deus. Não tenha vergonha de dizer, eu sou virgem, e serei assim até o dia que eu encontrar aquele quem Deus colocará como meu marido, e somente a ele me entregarei. Para a glória do maridão? Não. Para a glória de vocês? Também não. Para a glória de mamãe e papai? Não. Mas por amor ao Deus que tanto vos amou, e por isso vocês lutam em fazer a vontade dele. Dele quem? Do Pai que está no céu. A mesma coisa para vocês, varõezinhos jovens, solteirões. Se guardem para a glória de Deus. Não vão nessa teologia libertina que muitos estão por aí pregando. Maria de fato foi uma mulher exemplar, uma cristã que se submeteu ao seu ministério, não negou nunca. Nunca. Ela sofreu o abandono do seu noivo em primeira instância. Depois Deus também foi falar com ele, e ele voltou e entendeu que Maria estava grávida por intermédio do poder sobrenatural do Espírito Santo. Maria trazia no seu ventre ninguém mais do que também o Salvador da sua vida. Ele creu e também se submeteu. Por quem passou José? Pelo homem traído. Eu não vou dizer o nome aqui que a gente chama.
o besta, o idiota. Rapaz, ela traiu ele e ele ainda está com ela. Está com uma conversa que não foi obra do Espírito Santo de Deus. Isso é um besta. Isso é um otário. Maria, da mesma forma, recebeu todos os maus tratos de uma sociedade que lhe acusou de adultério, que falou mal dela. Mas ela se alegrava no Senhor da sua salvação, porque estava sendo usado por Ele para o louvor da sua glória. Agora, uma coisa é certa: Maria deve ter todo o nosso respeito, mas jamais, em nenhum tempo, a nossa adoração. A nossa adoração não. Somente devemos adorar um único Deus, Jesus Cristo. Maria foi instrumento de Deus. Foi por meio dela que Deus realizou o plano de salvação do pecador. Jesus foi seu filho terreno. Jesus a amou e a honrou, inclusive quando ele já estava na cruz, pendurado na cruz, e olhou para João: João, toma conta de Maria como sua mãe. Como você tomou conta e toma conta da sua mãe, tome conta dessa mulher de Deus. Jesus não a desprezou. Contudo, num âmbito infinitamente mais elevado, numa altura de que de fato nós não conseguimos alcançar tal intimidade do filho com o pai, Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus sabia que ele era o amado do Pai, que veio ao mundo para declarar sua mensagem de amor. Aqui é uma mensagem de amor. É como eu digo, é mensagem de amor quando ele diz: se crer será salvo. E também é uma mensagem de amor quando ele diz: se não crer já está condenado. Porque falar a verdade é um ato de amor. E o pai da mentira é Satanás, não é Jesus. Ele veio para declarar sua mensagem, para que assim todos que nele crescem, nessa mensagem crescem, confiassem também em sua palavra, seriam resgatados da condição de perdidos, condenados e de órfãos do Pai e não de pai, porque somente assim seriam adotados filhos de Deus e se tornariam agora irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é só e somente só quando o pecador se converte do seu mau caminho que este poderá fazer a vontade do Pai. Ele só fará isso se de fato o Filho lhe libertar. Porque se o Filho lhe libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe com as suas ricas graças, com a sua rica graça.